A paz do Senhor, amados irmãos, amigos. Nesta oportunidade, nós iremos dar continuidade a um vídeo que nós temos gravado, E essa aqui é a continuação. Podemos dizer assim, a total depravação da humanidade ou a depravação total da humanidade. Melhor a gente colocar total depravação da humanidade. Os humanos estão se depravando ou já estão depravados. Aí nós paramos e paramos aqui, debaixo da condenação. Foi a última frase que nós falamos, depois veio os agradecimentos, tudo isso. Aí nós vamos destacar aqui três, neste versículo de número 3, versículo de número 9 de Romanos capítulo 3, nós vamos destacar aqui 3 pontos em análise. Vamos analisar. A parte A do versículo nos diz assim, deixa eu ver aqui se tem aqui, a parte A do versículo nos diz assim, Romanos 3, 9a. E uma vez que fomos declarados justos, irmãos, isso quer dizer, quem nos justifica é Jesus. Somos justificados pelo Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que a lei ela não justifica. A lei ela aponta o senhorio de Cristo como justificador. Tá? Aí nós vamos fazer o seguinte. Uma aparente contradição. Em Romanos 3, 1 e 2, Paulo responde a pergunta. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, retruca o apóstolo. Agora, em Romanos 3,9, ele responde de forma diametralmente oposta a uma pergunta aparentemente semelhante, que se concluiu. Temos nós vantagem? Não, de forma nenhuma. Olha aí, eu vou ler a parte 3, 9a. Eu estava falando, eu li o errado. É o 3, capítulo 9, versículo 3, capítulo 3, versículo 9, versículo de... parte A, tá? Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Será que os judeus podem fazer essa conclusão? Não. Eles não são melhores que os outros. De maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus ou gentil, estão sob o poder do pecado. Tanto faz. Gentios ou judeus estão debaixo do poder do pecado. Isso quer dizer, em ser judeu não significa que ele é melhor do que os outros. Não. Agora sim, agora eu li a parte certa.
Ele responde de forma, eu falei, temos nós alguma vantagem? Claro que não. Não, de forma nenhuma, responde Paulo. Essa contradição é apenas perante ou aparente. Os judeus têm muitas vantagens, claro, em relação aos gentios, quando se olha para o privilégio e responsabilidade. Certo? Uma vez que eles receberam a revelação escrita de Deus, mas nenhuma vantagem quando se olha, irmão, para o seu julgamento, pois Deus não os tratará com favoritismo. Eles não são favoritos, tá? Nas palavras de George Wilson, embora Paulo tenha insistido no valor dos privilégios gozados pelos judeus, 3:2, ele nega vigorosamente que essas vantagens melhoram sua situação diante de Deus. Muito sobre todos os aspectos refere-se aos privilégios desfrutados pelos judeus como nação eleita, enquanto não, de forma nenhuma, relaciona-se à posição deles diante de Deus, como privilégio ou sem eles. Judeus e gentios têm igualdade, têm igual necessidade da graça divina. Segundo lugar, irmãos, uma dolorosa demonstração. Paulo, mais uma vez, chama a atenção dos leitores para o fato de que, até aqui, o seu grande propósito na terra era provar que tanto judeus como gregos são culpados diante de Deus. Era isso, irmãos. Tanto os que estão sobre a lei, como aqueles que desconhecem a lei, são indesculpáveis diante de Deus. Não tem desculpa, irmãos. Tá? Um grande escritor, Francis, diz que esta concepção da universalidade do pecado é o maior e o mais genuíno nivelador. Tão nivelado pelo pecado, tanto os judeus como os gentios. O nivelador da humanidade diante de Deus, todas as pessoas estão no mesmo nível. Lá não tem pessoas mais. Está vendo? Não. Todos são igual perante o Senhor Jesus. E terceira, que nós falamos, que são 3 aspectos, aliás, em segundo lugar, né, irmão? Nós estamos ainda em segundo lugar. Primeiro lugar, segundo lugar. Uma dolorosa demonstração, foi o que nós lemos, né? Agora nós vamos para o terceiro lugar, é isso que eu quero dizer. Uma terrível escravidão. Tanto judeus como gentios eram escravos do pecado. Judeus e gregos estão debaixo do pecado, esmagados sobre o seu peso, escravizados sobre a sua tirania, dominado pelas suas algemas, condenado à morte pelo seu salário. John Stott diz que o pecado está acima de nós, pesa sobre nós e é um fardo esmagador. Nessa mesma linha de pensamento, Willing diz que a expressão grega opto, que é amartian, significa em poder ou sobre autoridade de,
Então, assim, o homem sem Cristo está debaixo das ordens, sobre a autoridade, sobre o domínio do pecado e incapacidade de escapar dele. Meu Deus, é desse jeito. Em Romanos 3, 10 a 18, você pode ler, né? Capítulo 3, 10 a 18. 3, 10 a 18. Você lê bem aqui, ó. Viu direitinho. Paulo utiliza uma prática rabínica, ao ligar uma passagem à outra, formando uma espécie de colar de pérola e traçando a memória uma série de 7 citações do Antigo Testamento. Eclesiastes, Salmos, de todos os homens. Para William, essa cadeia de passagens do Antigo Testamento, citada pelo apóstolo Paulo, é um material revelante, bem selecionado e inspirado. John Maury afirma que essas várias passagens combinadas do Antigo Testamento, usada por Paulo, formam um sumário unificado acerca do abrangente pecado ou da pecaminosidade da raça humana. A depravação, a total depravação da humanidade pode ser vista na distorção e perversão do seu relacionamento com Deus, consigo e com os próximos. Aí a gente vai considerar 3 pontos em outro vídeo, se assim Deus nos permitir. Deus sempre usava uma nação incrédula para punir o seu povo quando os mesmos caíam numa depravação. Depravação com relação a ídolos. Deus usava. Quantas e quantas vezes o povo de Israel caiu em depravação e Deus o castigou. Precisamos ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, lembrando que o pecado nos rodeia, querendo nos tragar. Só que nós não somos mais escravos do pecado. Não estamos sob o domínio do mesmo. Não atendemos às suas ordens. Porque nós fomos comprados, separados, redimidos por Deus. Que Deus em Cristo abençoe você. Toda a sua família esteja agora debaixo das mãos protetoras de Deus, e que o nosso Brasil seja sempre uma nação uma nação cujo Deus é o Senhor. Que o nosso povo, que a nação brasileira possa reconhecer Deus como o único que pode fazer uma transformação na mente e no coração daqueles que se aproximam de Deus. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação e compartilhe este vídeo à vontade. Dê o seu like, não esqueça. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.